1 Crônicas, no capítulo 28, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12 e pedir ao Senhor para continuar nos falando. Tem uma oração que a Gislene fez aí no final, fui edificado também com outras orações, né? Mas essa semana, passei a semana com uma palavra sobre distância, né? E sobre esse desafio de estarmos juntos, perto, mas só Deus está perto, né? A gente está longe uns dos outros, mas tem um Deus que está perto. E esse Deus que está pertinho, ele trabalha conosco através da oração. A melhor maneira da gente encurtar a distância é estarmos perto de Deus. Isso facilita e consola e conforta e tira muito da tristeza, da dor e das coisas que passam no nosso coração, né? Então, a oração, ela cobre uma quantidade de coisas no nosso coração. Vamos abrir a palavra em 1 Crônicas 28. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 12. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Aqui é uma grande convocação, né, que Davi faz, e ele chama esse povo todo, e gente principal. É interessante como a Bíblia traz esse detalhe todo dessa gente e a importância dessa gente. E a palavra diz que Davi pôs de pé, ele se pôs de pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramastes muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele a Salomão para assentar no trono do reino do Senhor, sobre Israel, e disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os teus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, e se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que ouve, eu vos digo, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por ele, para que possuais esta boa terra e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, sério, de coração íntegro, alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Desculpe uma ligação aqui.
e penetra todos os desígnios dos pensamentos. E se o buscares, ele se deixará achar por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do porte com as suas casas e as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmeras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente. Até aqui, no versículo 12. Obrigado, Pai, por essa palavra. Ajuda-nos nesse tempo, manifesta a tua glória. Tu és um Deus que fala, e fala com poder, com autoridade. Obrigado pelo teu Espírito, lidera-nos nesse tempo, como tu tens feito conosco desde o início dessa reunião. Te louvamos e te pedimos tua ajuda e tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, queridos, está falando sobre Davi apresentando Salomão como seu sucessor, né? O propósito de Davi era construir um templo, uma casa para Deus, né? E parece que o tempo pior, né, foi dito aqui por um dos irmãos, né, na vida de Davi, parece ter passado. E, de fato, às vezes passam aquelas situações piores da nossa vida, mas a gente tem uma certa sensação, um sentimento de frustração e de tristeza com alguns processos, né? Tem alguns processos que marcam a nossa vida e traz alguma dor ao nosso coração. A gente tem algumas lembranças. Sei que fomos curados, né, de tantas coisas que temos passado, mas Deus tem nos curado. Alguns, né? Talvez alguns não. Algumas coisas que alguns lembram, continua trazendo aquela pontadinha assim no coração, né? Então, meditando sobre essa questão nossa, de todos nós, né? Deus me falava sobre como que a gente lida com algumas frustrações na nossa vida. E eu creio que todos nós lidamos com algumas frustrações. Sei que, num certo sentido, abrimos o nosso coração, mas, em outro sentido, o que temos que falar, como diz aquele ditado, dá pano para manga. Tem muita coisa que nós não falamos. E talvez essas coisas, né, elas machucam mais. E a gente não consegue propriamente expressar, a não ser na intimidade com alguns irmãos, com Deus nós expressamos, né? E eu sei que alguns de nós tínhamos muitos planos, mas é provável que a gente não vê esses planos cumprindo. E eu vejo que alguns irmãos, vocês, eu, né? Nós estamos lidando muitas vezes, desculpem, amados, que o horário, que Deus nos ajude, sem interrupção aqui. Então, esses planos todos que eu creio que Deus quer trabalhar na nossa vida, né? Nós podíamos perguntar assim, o que aconteceu, né? O que houve com essas coisas todas, né? E é claro que alguns de nós seguimos tendo planos em Deus, né? E a gente está olhando aqui para essa história de Davi, para esse texto aqui, nessa questão de Davi, e Davi tem muitas histórias que são muito lindas, a gente sabe disso. Mas se tem um homem que está totalmente exposto na palavra, é Davi. Davi, Deus não escondeu
e eu creio que a aplicação na nossa vida a respeito das experiências de Davi, elas podem nos ajudar bastante, né? Eu me lembro que teve um tempo que Deus falava muito comigo, e eu tenho uma palavra que eu considero assim muito preciosa sobre isso, né? Davi e a família. Mas a história de Davi e da família é uma história difícil, de muitos desastres, né? E eu me lembro que, às vezes, até a Sâmia me perguntava, amor, por que que você compartilha essa palavra sobre Davi? E eu dizia para ela, porque tem lições tremendas para a gente aplicar, né? Mas aqui, Davi queria construir um templo e era um projeto de vida dele, né? E Davi era rei, tinha poder, de fato, talvez ninguém menos do que Davi, ninguém mais do que Davi poderia levar esse plano adiante. E ele convoca esse povo todo, né? E ele quer levar adiante esse propósito, porém, no versículo 3 está escrito que Deus disse para ele não edificar. Então, Deus não tem plano, o plano que Davi tinha, né? Então, Deus não quer que ele faça. E aqui tem essa situação toda, né? Que então Salomão, que está aqui no versículo 6, né? Que é Salomão que vai edificar a casa, né? Então, é um processo aí de sucessão, né? Era o filho dele que iria edificar. Mas é tão tremendo a gente ver também o plano que Deus tem na vida de Davi, porque Davi foi esse homem assim tremendo de Deus, né? No versículo 4, a palavra diz: o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, ele te escolheu eternamente, né? Eu creio que era melhor a gente, de alguma forma, ser consolado ou consolada com essa palavra de Deus. Deus tem planos que são eternos a respeito da nossa vida, né? E quando a gente olha para o Senhor, a gente não vai ficar frustrado, porque Deus tem planos conosco e os planos do Senhor são maiores do que os meus planos. E Ele sempre me consola tremendamente. Aquele versículo que está em Atos 13, 22, né, quando a palavra diz: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Então, eu creio que isso devia nos alimentar fortemente, nos levantar fortemente, porque por todo esse processo, e a gente vê Deus falando sobre Davi, que ele é um homem segundo o seu coração, né? Que palavra tremenda, que intimidade, que revelação. Ou então, nesse capítulo mesmo, lá no versículo 36, Atos 13, 36, a palavra diz que Davi serviu o Senhor na sua própria geração. E a gente sabe o desafio que é isso, né? Porque hoje a gente quer fazer algumas coisas que são diferentes, mas a gente tem a resistência de muitos irmãos, né? Se você quer viver o diferente, você tem a resistência dos que querem as situações mais confortáveis. E isso é uma batalha, porque copiar os outros ou copiar o que está sendo feito é fácil, mas fazer algo que o outro não está fazendo, sempre você encontra resistências. E eu sei disso durante boa parte da minha vida e ainda encontro algumas resistências, né? Mas eu creio que Deus quer nos dar uma identidade, porque se alguém quer fazer alguma coisa diferente, Deus vai trabalhar em nós essa identidade dele, né? E eu creio que Deus vai trabalhar bastante isso em nós. Eu não quero, de maneira nenhuma, que essa palavra, ela de alguma forma venha escapulir do nosso coração. E nem quero que a gente perca
isso que Deus colocou no meu coração sobre trazer algo assim para os irmãos. Mas, ainda que a gente possa voltar com mais tempo a trabalhar muitas coisas, mas eu gostaria de trazer assim algumas aplicações dessa palavra, desse texto, ao nosso coração, né? E a primeira delas, para consolar o nosso coração, para trazer a uma direção ao nosso coração, é que a gente tem que olhar, uma primeira lição dessa palavra é que a gente tem que abraçar as razões que Deus tem para fazer o que Ele está fazendo conosco. Então, a gente tem que lembrar que meus planos, eles podem ficar frustrados, mas os planos de Deus não. Amém? Deus, ele tem um plano conosco e eu sei que de maneira nenhuma eu vou frustrar esse plano que Deus tem comigo. E é por isso que eu não posso ficar frustrado. Davi, ele entende que Deus é Deus e que Deus é soberano e que mais do que os planos dele, era Deus que tinha que cumprir os seus planos. E muitas vezes eu não sei responder algumas coisas, né? E eu digo até teologicamente, né? Porque tem coisas que eu ainda oro para Deus fazer comigo, para Deus me usar. Eu vejo tantas coisas que estão acontecendo com algumas pessoas e eu digo assim, Senhor, explode tal situação comigo, nisso ou naquilo, tal. Eu clamo ao Senhor, né? Mas, de repente, eu não tenho essa resposta da parte de Deus. Mas Deus sabe, Deus sabe. E eu creio que a palavra é para trazer, assim, um consolo ao meu coração, um conforto ao meu coração. Porque algumas vezes eu busco explicações, né? Mas Deus sabe por que ele fechou essa ou aquela porta. Porque que Deus não permitiu essa ou aquelas situações. É Deus que está no controle, é Deus que sabe, né? A gente ouve muitas queixas, né? Mas eu quero me alegrar com as pequenas respostas. E eu creio que essas respostas, elas vêm da parte do Senhor. Às vezes, e principalmente nesse momento que eu estou experimentando Deus, tem experimentado Deus, está sendo gostoso, né? Pensar que Deus é soberano, né? E cantando, orando, eu vejo quanta resposta vem de Deus para o meu coração, para me consolar, para me confortar, né? E outro dia eu ouvi um cântico, né? Que eu sei que alguns irmãos devem lembrar, né? Eu tenho um DNA no meu coração, é um adorador por excelência, é o nome desse cântico, né? Eu quero ser um adorador por excelência, né? Porque no meu DNA tem adoração, não tem murmuração, não tem queixa. No meu DNA não tem essa situação. Ontem eu falava para uma irmã, né? E eu percebi algumas amarguras, ressentimentos, né? E ela está envolvida, totalmente envolvida com uma situação de uma obra social e ela dedica todo o tempo nessa obra social e eu tive um tempo com ela para dizer para ela assim, olha, tem algo na sua vida que eu sei que te traz uma frustração muito grande, que é a família. E eu conheço muitas situações sobre a família dessa irmã. E ela está mergulhada no social, né? Eu sei que Deus quer nos dar todas as respostas, mas algumas coisas, como, por exemplo, na vida dessa irmã, ela está fazendo, mas eu tive liberdade de colocar para ela até quando ou até onde
algumas coisas que algumas pessoas fazem, é uma fuga, é uma situação que não está, de fato, cumprindo aquilo que é o principal. Eu sei que tem respostas que eu não sei dar, mas eu tenho que olhar para a palavra. E foi o que eu disse para essa irmã. Você tem que olhar para a palavra e perceber assim quais são as prioridades que Deus tem para a sua vida. E eu entendo que quando nós começamos a abraçar essas prioridades e a gente andar no que Deus quer, né? A gente trabalhar aquilo que Deus tem falado para a nossa vida, eu penso que isso aumenta a nossa fé em Deus, né? E a gente precisa de trabalhar com fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, quando a palavra fala sobre essa verdade. Então, de uma forma muito rápida, abraça essas verdades, né? Do que Deus tem feito conosco. Eu acho que isso vai nos confortar muito, porque o trabalho principal de Deus é na minha vida. O que eu vou fazer foi indiretamente falado aqui por um dos irmãos, compartilhando, o que eu vou fazer é importante, mas o que Deus está fazendo comigo é muito mais importante, né? E isso é que define muitas coisas dentro de mim. Então, uma segunda lição importante, né, que eu creio que também Deus quer nos falar muito dentro de tudo que aconteceu aqui com Davi, né, é que nós temos que celebrar essas compensações que Deus nos dá. Deus nos dá muitas compensações, né? Se a gente pensar, Deus me escolheu, Deus tem feito coisas tremendas comigo, né? A minha família, minha esposa, Deus tem me dado comida, casa, carro. Deus tem cuidado de mim. Deus levantou tantos irmãos que me amam tanto, né? Então, assim, não foca no que você perdeu. Não foca no que você está perdendo. Não fique focado no que não aconteceu, mas foca no que você é, em quem eu sou, o que ele fez na minha vida. Isso é tremendo, assim. Davi, ele tinha essa consciência, assim, que ele não merecia, que, de fato, Deus é maior. E ele lembrava de Deus, né? Tem tantas coisas sobre Davi que nós podíamos compartilhar sobre esses feitos de Deus na vida de Davi, né? Eu creio que é nisso que nós temos que estar focados. Algumas coisas não aconteceram, mas eu sei que Deus vai fazer mais coisas. E o que ele está fazendo comigo, ainda que algumas coisas não se cumpriram, já é tremendo. Por isso que eu quero ser esse adorador. Eu não quero ficar pensando em situações de crise. Está criado aí até o Ministério da Crise. Mas, irmãos, eu quero estar focado no que Deus tem trabalhado comigo, porque eu quero ser um adorador, eu quero ceder em situações que, de alguma forma, me incomodam, que não se cumpriram, né? No versículo 7, a palavra diz: estabelecerei o seu reino para sempre. Né? Deus, é uma promessa de Deus sobre nós, sobre Davi, se perseverar, sobre Salomão, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, né? Então Deus vai cumprir. E versículo 9, tu, meu filho Salomão, conhece o teu Deus, meu pai, serve-o de coração íntegro. Então, o que eu quero a cada dia, irmãos, e nós podíamos meditar muito sobre isso,
clamar ao Senhor por um coração íntegro. Senhor, eu quero ter um coração íntegro. Faz essa obra comigo, né? Transforma o meu coração. Se eu focar na minha vida, amados, o quanto que eu tenho que aprender, o quanto que eu tenho que crescer, o quanto que Deus quer trabalhar ainda comigo, quer fazer quantas coisas comigo, né? Eu tive uma reunião grande nessa semana de 10 da manhã, começamos 10 e pouca da manhã e foi até quase 4 horas da tarde, né? Que fui almoçar quase 4 horas da tarde. Mas eu dizia para um irmão, tem situações de alguns irmãos que estão começando, né? E irmãos que estão na linha de frente, sendo enviados, ou que são jovens ainda, né? Naquele processo. Eu me lembrei até que quando Deus estava me levantando, eu, um jovenzinho, e me lembro que eu falei com um velhinho, né? Não vou falar o nome dele aqui, pode ser que alguns de vocês conheçam, ele morreu já, mas eu me lembro que ele disse, naquele dia, fez um comentário assim, que em parte doeu, né? Que ele falou assim, ele é muito novo, ele é muito jovem e, de alguma forma, assim, ele queria me dizer assim, você é neófito, você é imaturo, mas eu tinha muito propósito, mesmo sendo novinho, imaturo, jovenzinho, eu tinha um propósito e eu queria ser fiel a Deus. Então, eu sei, e eu dizia para esses jovenzinhos, né, com as esposas, né, eu ainda preciso aprender de Deus hoje. Depois de 40 e poucos anos, né, no ministério, eu estou aprendendo. Então, o melhor de Deus em nós não é propriamente o que nós fazemos. Não saia para fazer. Você tem que, de fato, gastar tempo para Deus. Não é que a gente não tem que sair para fazer. Nós vamos sair para fazer. Ótimo fazer. Faça. Deus precisa de gente que faz. Alguém disse aí, né? Que às vezes prevalece mais Marta do que Maria. E é verdade. Quantas vezes a gente tem mais ânimo de sair para fazer, mas a gente tem pouco ânimo de gastar esse tempo com Deus. Então, o que eu quero, assim, diante de Deus, é que Deus continue trabalhando em mim um coração íntegro. E essa alma voluntária, eu quero fazer isso voluntariamente, até o final da minha vida. Eu tenho dito para alguns irmãos, né? Trabalhando que eu me divirto, que eu descanso, que talvez eu saiba mais trabalhar do que relaxar. E eu preciso de alguém que me ajude a relaxar, a descansar, né? Que eu não quero estar em extremo nenhum, quero ser um cara que descansa e que trabalha, né? E eu quero ser também cheio de plenitude nisso, né? Mas como eu me identifico com o trabalho, como eu me alegro com o trabalho, como eu me dou para essas coisas. E eu sei que Deus quer, como diz aqui no versículo, né, esquadrinhar o meu coração a cada dia e também penetrar nos desígnios do meu pensamento, né? E Deus sabe que muitas vezes que eu penso, eu choro. Eu penso e choro. Ou eu choro e penso. Porque algumas vezes é muito difícil falar. O que vai no nosso coração, nos nossos pensamentos, né? Quando eu disse que durante a semana acordei pensando em irmãos que estavam longe, distantes, e que batalha para alguns irmãos nessa situação toda, né? Pensava sobre essas questões mesmo. Sandro, lembra que um dia tivemos lá no Iraque, né? E um missionário dizendo assim: eu estou com raiva do cheiro dessa comida, eu estou com raiva dessa buzina. E ele falou algumas coisas, né? E quanta gente manda carta bonita,
mas por dentro está com raiva da comida, está com raiva do povo, está com raiva da língua, está com raiva da cultura. E quantas coisas, né? Principalmente para aquele que deixou o povo, deixou a nação. Então, irmãos, o nosso pensamento tem que andar junto com, né, os desígnios do nosso coração, tem que andar junto com o que nós estamos fazendo. Então, eu quero celebrar essas compensações de Deus na minha vida. Eu quero me alegrar com o que Deus tem me dado, o que Deus tem feito. Tanta coisa que não fez, mas eu estou grato a Deus. Eu estou feliz com Deus, porque na continuação aqui do versículo, a palavra diz assim, eu acho que isso é o principal para a gente. Se o buscares, ele te deixará achar-se por ti. Irmãos, tem coisa melhor do que Deus. Tem coisa melhor do que comunhão. Tem coisa melhor do que intimidade com ele. Tem coisa melhor. Tem comida melhor. Está na hora do almoço para nós aqui do Brasil, passando o horário, né? E você daqui a pouquinho na Europa, a janta e o Júnior na Tailândia já a situação de comer para dormir. Tem coisa melhor do que comer a palavra. Tem coisa melhor do que receber uma revelação de Deus, de ver a salvação, o batismo. Irmãos, eu passo horas, como ontem, nessa situação desse trabalho social que nós estamos começando aqui, né, no lugar chamado Cidade de Deus. E todo lugar que tem Cidade de Deus é lugar ruim, né? Lá no Rio também é ruim para boa, hein? Cidade de Deus. Tem até o filme Cidade de Deus. E aqui também a gente tem Cidade de Deus. Pobreza, miséria e muita luta, né? E eu pensei assim, eu fui para lá e era uma situação para 4 da tarde, e eu, para sair de lá 9 da noite, né, em todo aquele processo ali, eu tenho que receber algumas ligações e telefonemas e volta e vem, e estamos te esperando. Mas como eu me identifico com as coisas que Deus tem dado e como eu sonho com as pessoas, os sonhos que elas querem que se cumpram no Senhor, né? Então, essa é uma segunda lição maior. E a terceira e última lição desse texto, né? E que eu creio que Deus quer continuar falando conosco, né? É que Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior. Eu citei no versículo 4, né? Que Deus escolheu a Davi e que tinha um plano eterno com ele. Louvado seja o Senhor. O versículo 7, que nós lemos aqui também, que o plano de Deus é para sempre, para sempre. Eu não sei quantas coisas Deus vai cumprir ainda na minha vida, mas eu quero, o dia que partir, ter a convicção que Deus cumpriu tudo e cumpriu esse plano maior. Eu não quero essas coisas temporais, assim, do meu coração. Tem muitas coisas que são temporais, mas eu quero um plano eterno. E o plano de Deus, ele é eterno. E eu quero me concentrar nesses planos maiores de Deus. Os planos de Deus são maiores. Os caminhos do Senhor são mais altos. A resposta do Senhor é certa. E essa resposta Deus tem me dado. Às vezes eu pergunto assim para Deus, mas por que aconteceu isso? E não tem problema perguntar, mas não fica na sua frustração. Não se sinta desqualificado, condenado, né? Eu sei que temos vivido muitas renúncias, né? Cada um de nós temos
experimentado renúncias, mas Deus é maior e Deus está fazendo coisas maiores. Então, eu quero me concentrar nesse maior de Deus. Eu quero ser achado por Ele. E o versículo 10, lá no finalzinho do versículo 10, está escrito assim: ser forte e faze a obra. Irmãos, eu quero continuar com a sede que Deus colocou no meu coração desde os primeiros dias, desde as primeiras experiências. Eu quero continuar forte, né, fazendo a obra. Eu quero continuar respondendo sim para Deus. Eu quero continuar crendo que mesmo na limitação das pessoas, mesmo nos entraves que a gente tem, mesmo nas dificuldades de fazer a obra ou das pessoas, as pessoas estão envelhecendo. Alguns até dizem assim: eu sei que eles estão cansados e velhos, mas, irmãos, eu creio que Deus quer que continuemos a fazer a obra, porque Deus tem um plano maior. E ontem mesmo eu pude dizer isso para alguém: não me sinto velho, não me sinto cansado, me sinto renovado, me sinto totalmente fortalecido no Senhor. Certamente, né, a gente não tem forças mais para alguma coisa, mas o que Deus está me falando também sobre aquela palavra de Jetro Reuel, né, para Moisés: você não pode fazer essa obra sozinho. E eu estou há muito tempo, assim, isso não era tão visível, mas há muitas semanas, né, entendendo cada dia melhor aquele conselho que foi dado então para Moisés, escolher aqueles homens capazes, fiéis. Ontem eu recebi um telefonema, anteontem, melhor dizendo, e a pessoa disse assim: olha, eu sou dessa área, etc, etc. Logo, eu penso, isso é bom demais, mas eu vou conseguir alguém para delegar essa responsabilidade. Eu não posso cuidar disso. Vou fazer todo o meio de campo. Tratei tudo com ele, mas logo achei um irmão para, então, poder fazer aquilo que eu sei fazer, mas que ele pode aprender a fazer, que ele vai poder fazer melhor do que eu, e que ele tem uma idade, inclusive, mais propícia do que a minha para fazer aquilo. Eu não posso ficar no controle de tudo, eu não posso trazer tudo para mim, eu tenho que repartir com os meus irmãos. E aí, para terminar a palavra, eu tinha separado um texto que eu quero terminar aqui, né? Versículo 12, quero só citar aqui a primeira frase, né? Também a planta de tudo quanto ele tinha em mente. Acho que não adianta falar essa frase sem citar que, de fato, Davi, ele disponibilizou tudo, né? As casas, tesouraria, a questão das câmaras interiores, propiciatório. Então, ele entregou tudo. Irmãos, eu creio... Que lindos pássaros, né? Eu creio que é tão tremendo entregar tudo e saber que Deus está no controle de tudo. E eu quero terminar com um texto aqui de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, porque isso aqui é no final da vida, irmãos, de Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 até o versículo 16. Não o que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É tão tremendo
assim, terminar. Paulo está no final da vida, entendeu que não era perfeito, entendeu que tinha que avançar, mas deixa essa palavra tremenda ainda no versículo 15, ele diz assim: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo era resolvido com ele mesmo. Eu quero ser resolvido comigo mesmo. Eu quero que o Espírito Santo a cada dia me fortaleça, mesmo nas minhas limitações. Eu acho que o que tem feito isso é a oração, é a palavra, é a vida com Deus, é saber que Deus está respondendo, que Deus está fazendo, que Deus continuará fazendo. Então, amados, quero deixar essa palavra com essas 3 lições importantes, né? A gente precisa vencer frustrações, batalhas, coisas que não foram ditas aqui. Tem tanta coisa que não foi dita aqui. Mas eu quero abraçar todos os motivos que eu tenho para celebrar o que Deus já fez. Eu quero me sentir totalmente recompensado por Deus. Nesses anos todos que eu tenho trabalhado, Deus me escolheu. E eu sou muito grato a Deus. E que Deus tem um plano maior. Não importa, se eu partir, Deus continuará fazendo, porque Ele tem um plano maior. Tinha muitas coisas mais, mas eu creio que, na essência, é tudo isso que Deus quer nos falar. Deus nos abençoe.